continue falando no coração dela e nos nossos corações nessa noite. Somos gratos pela vida dela, pela sua família, pela igreja, por cada irmão que tem nos abençoado, Senhor. Continue abençoando a vida da tua serva e abra os nossos corações para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor seja com todos vocês. Amém? Esse testemunho que, na verdade, eu não vim dar um testemunho, né? Mas já que o pastor falou, esse ano, como a maioria da igreja sabe, eu estava dando aula aqui no Dom José e foi um período bom, mas eu tive muitos desafios, tive algumas dificuldades, algumas situações que me confrontaram ali como cristã para eu permanecer firme. E durante todo esse momento eu tive uma amiga de oração. Acredito que todos da liderança dos jovens estavam ali acompanhando o que estava acontecendo. A Rosa me ajudou muito em oração, com a oração de terça-feira aqui das mulheres. E nessa semana eu tive uma surpresa. A coordenadora da escola me chamou, falou: Dani, eu tenho uma notícia muito boa para você. Daí eu falei: nossa, o que será que é, né? Daí quando eu cheguei na sala dela, ela disse que todos da coordenação, a direção, precisavam escolher um professor para representar a escola, um professor destaque, melhor destaque do ensino médio. E eles me escolheram como representante ali, como destaque do ensino médio, como melhor professora. E toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, a gente não sabe porquê, o que está acontecendo, mas no final a gente vê que o nome do Senhor é glorificado através da vida dos servos dele, né? Então vale a pena perseverar nas dificuldades, permanecer firme, que o Senhor honra os filhos dele. Amém? Irmãos, agora já partindo para a nossa palavra, hoje nós vamos, se eu pudesse dar um título para a palavra de hoje, seria Avivamento da Obra do Filho. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém? O texto base que nós vamos utilizar está lá em Isaías 53. Depois a gente vai passar por outros textos, mas esse vai ser o nosso texto base. Então gostaria de começar dizendo que todos aqueles que decidem por Cristo, eles embarcam em uma nova jornada. E essa jornada é uma jornada de conhecer ao Senhor e conhecer a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem a obra de Cristo. Amém? E à medida que a gente vai caminhando no conhecimento do Senhor, caminhando nessa jornada, o Senhor vai abrindo os nossos olhos e escamas vão caindo. Alguém já viu uma pessoa... A gente pode assemelhar essa caminhada do cristão como uma pessoa cega de nascença. Pessoa que é cega de nascença, imagina que ela vai fazer uma cirurgia para fazer essa reparação dos olhos e para voltar a enxergar. E ela ouve umas instruções do médico. Ela não pode sair dessa cirurgia, ela nunca enxergou, ela nunca viu a luz, ela nunca viu os objetos, nunca viu as cores. E quando ela faz essa cirurgia e volta a enxergar, ela é exposta à luz dia após dia. Então ela sai de lá com óculos escuro, ela vai para um cômodo mais escuro e pouco a pouco ela vai tendo essa exposição à luz, não pode ser de uma vez, né? E assim também a nossa caminhada com o Senhor. Conforme a gente vai caminhando com Deus, Ele vai abrindo os nossos olhos. Ele não mostra toda a bondade, toda a misericórdia, toda a graça, toda a verdade de uma vez, que a gente não suportaria. Então, pouco a pouco, o Senhor vai nos expondo a sua verdade. E a gente não pode desistir no meio do caminho. A gente não deve se enganar, irmãos, porque longe do Senhor
não tem verdade, não tem bondade, não tem misericórdia. Se a gente voltar, a gente decidiu caminhar com Cristo. Se a gente voltar nessa caminhada, não tem misericórdia. O único caminho é Jesus. Então a gente tem que permanecer nessa caminhada e dia após dia ir conhecendo o Senhor. Amém? Eu trouxe 4 pontos para nós estudarmos relacionados à obra de Cristo, à obra do Filho. E o primeiro ponto é esse que eu acabei de falar. A obra, o conhecimento da obra de Cristo é gradativo. Então a gente vai caminhando e conforme a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo ao Senhor, certo? Tem alguns que já estão um pouquinho mais avançados nessa caminhada, que conhecem um pouco mais ao Senhor. Tem uns que estão começando agora. Paulo ele fala bastante sobre a caminhada do cristão lá em Romanos. Ele fala sobre os bebês espirituais. O Roberto trouxe um pouquinho sobre isso na última vez que ele falou, sobre a santificação também. Tem os bebês espirituais que estão começando agora, estão tendo conhecimento agora do Senhor. Tem aqueles que estão um pouquinho mais avançados, que já são pais, que são filhos, que são pais, que já estão comendo alimento um pouquinho mais sólido. Mas todos estamos na jornada, todos estamos caminhando. Amém? Se o Senhor Jesus abrisse os nossos olhos e pudéssemos ver Ele com toda a sua glória, com todo o seu poder, será que nós resistiríamos? Será que alguém aqui já conheceu toda a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo? Na Bíblia, quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê que tiveram várias pessoas que tiveram um conhecimento muito grande, visões muito grandes sobre o conhecimento da obra de Cristo, ou sobre o conhecimento do Senhor, sobre a beleza dele. A gente vê Daniel, João, lá em Apocalipse. A gente vê Isaías, Moisés. O que aconteceu com Moisés quando ele foi exposto à glória do Senhor? O rosto dele começou a resplandecer. Então todo mundo que tem um encontro com alguma parte, com alguma parcela do Senhor, tem alguma transformação. Moisés, ele teve o rosto dele totalmente iluminado. As pessoas não conseguiam olhar para ele. E ele só viu o Senhor na fenda da rocha ali, pelas costas. Daniel já teve uma exposição um pouquinho diferente. Vamos abrir lá em Daniel, no capítulo 10, para a gente ver um pouquinho do que Daniel viu. Daniel, capítulo 10, versículo 5. Daniel, capítulo 10, versículo 5. Então aqui, Daniel teve uma visão, onde ele estava num rio, na frente do rio Tigre, e ele viu o Senhor Jesus. E diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não me restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentidos com o rosto em terra. Então Daniel, quando teve um encontro com o Senhor, ele viu Jesus em visão,
E quando ele viu Jesus, o seu rosto teve a cor transformada. E ele teve o rosto completamente desfigurado. Então o nosso corpo não suporta ver essa glória de Deus. Hoje nós não temos um corpo preparado para ver o Senhor, mas no final nós teremos nosso corpo glorificado e o veremos como Ele é, em toda a sua glória, em toda a sua formosura. Mas nós devemos buscar isso dia após dia, amém? O conhecimento do Senhor e pedir para Ele: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa Te ver. E quando lermos as Escrituras, a gente tem que ter aquele anseio de conhecer e através das palavras descobrir quem é Jesus. Amém? Então esse primeiro ponto, a gente está falando sobre o conhecimento da obra de Cristo é gradativo. Segundo ponto relacionado com a obra de Cristo, a gente vai voltar lá para o início, que fala sobre o primeiro derramamento de sangue. Então, a gente vê que a obra de Cristo é gradativa, certo? Para nós compreendermos essa obra de Cristo, a gente tem que ir lá para Gênesis, lá para o começo. Eu vou só deixar a referência da palavra com vocês. Vai estar lá em Gênesis capítulo 3. Então, meus irmãos, primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado. O que a gente pode falar sobre isso? Esse mundo que a gente vive hoje nem sempre foi assim. Teve uma época que esse mundo era perfeito. Não tinha maldade, não tinha pecado, não tinha nada do que a gente vê hoje. Ele era bem diferente. Era como se fosse um grande jardim. E nesse jardim tinham duas pessoas. Tinha Adão e Eva. E a cereja do bolo desse mundo todo perfeito era a viração do dia. Na viração do dia, o que acontecia? Esse Senhor Todo-Poderoso, lindo, belo, grandioso, Criador de todo o universo, vinha ter com o homem. E todas as tardes ele ia lá para conversar com o homem, para ter comunhão com o homem, certo? Só que um dia isso tudo mudou, porque o pecado entrou no coração do homem. Quando o pecado entrou no coração do homem, o que o homem fez? Ele foi lá, pegou roupas, pegou figueiras e fez uma roupa, porque ele percebeu que ele estava nu e ele queria cobrir aquilo. Mas o que ele queria cobrir, na verdade, não era a nudez dele somente, era algo que estava dentro, era o pecado, só que ele não conhecia isso. Então, quando Jesus veio para se encontrar com ele, não foi como nas outras vezes. O que aconteceu? Ele se escondeu. Mas ele se escondeu de vergonha da nudez? Não somente, porque eles já estavam com o corpo coberto. Eles se esconderam por causa de algo que eles não conseguiam cobrir com as folhas de figueiras. O pecado que estava dentro. Então era a vergonha, era o medo de encontrar com o Senhor. Certo? Então o Senhor veio se encontrar com o homem e aí encontrou o homem nessa situação e teve que ter o primeiro derramamento de sangue. Então o Senhor foi lá e cobriu o pecado do homem com a primeira vítima. Fez roupas com peles e o pecado foi momentaneamente ali coberto. Então esse foi o início de tudo. Primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado. Esse derramamento de sangue sanou todo o pecado daquele momento? Sim. Mas a humanidade ainda ia caminhar muitos anos. E esse derramamento de sangue ele aconteceria de uma vez por todas, muitos anos lá à frente com Cristo. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. A referência desse daqui está lá em Isaías 53, que é o texto que a gente vai usar como base mais profunda aqui. Então, Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Então, a gente tem esse cenário que o homem pecou, o Senhor veio, teve o primeiro derramamento de sangue,
e as coisas foram aumentando de proporção. Depois a gente teve o primeiro homicídio, um próprio irmão matou o outro, Caim matou Abel, e depois a humanidade foi cada vez mais se distanciando do Senhor, o pecado começou a tomar conta do mundo, a corrupção encheu a terra, e então toda a terra estava cheia do pecado, o pecado que já estava no homem. Mas havia uma promessa. Lá em Isaías 53 a gente vê essa promessa logo em Gênesis, que o Senhor já tinha falado que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Em Isaías 9 a gente vê o prenúncio de Isaías falando sobre Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Vamos abrir lá em Isaías 53 para entender um pouquinho mais sobre Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, só recapitulando, primeiro ponto, a gente precisa compreender que o conhecimento da obra de Cristo a gente não vai ter de um dia para o outro, vai ser ao longo da nossa caminhada, ele é gradativo. Segundo ponto, o início de tudo foi lá no Éden, com o primeiro derramamento de sangue, e já com o prenúncio do último derramamento de sangue, que seria por Cristo. Então, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte.
e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Então aqui a gente vê Cristo. Se nós não tivermos a revelação, o que eu peço nessa noite para nós, irmãos, para mim também, é a revelação de Cristo, a revelação do Cordeiro de Deus. E essa é uma revelação que não vem de nós, é do alto que vem. Enquanto a gente não tiver essa revelação, dia após dia, a gente vai ler essas palavras aqui e não vão ter o peso que elas realmente têm. Conforme a gente for caminhando no conhecimento de Cristo, a gente vai entender a grandiosidade do sacrifício de Cristo por nós. Ele foi moído por nossas iniquidades. Ele não teve pecado algum. Ele era justo. Ele era o Senhor. Ele viveu uma vida curta aqui de 33 anos, mas Ele era o Senhor de toda a terra. Foi por meio dele que o mundo foi feito. Ele é Deus soberano e Ele decidiu se despir de toda a sua glória, não para viver como um de nós. A verdade é que se Cristo estivesse aqui, Ele seria o mais desprezível. A Bíblia fala que Ele era como um de quem os homens escondem o rosto. Ele não tinha parecer nem formosura. Ele foi o mais humilde de todos. Todo mundo aqui, acredito que nasceu em um hospital, com dignidade. O nosso Senhor nasceu numa manjedoura. Ele era o mais humilde. Ele tinha as mãos com calos, porque ele era marceneiro, trabalhador. Ele teve 3 anos somente de ministério. Ele viveu como simples. Ele não tinha. Os passarinhos tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha nada. Ele largou toda a sua glória e veio, morreu por nós. Foi chicoteado, zombado, cuspiram nele, esmurraram Jesus. Ele sofreu a pior das vergonhas. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Foi humilhado. Mas a história não permanece assim. E tudo isso, irmãos, porque Ele nos ama com um amor que a gente não entende ainda. Esse amor de Cristo a gente vai entendendo conforme a gente vai caminhando com Ele. E aí a gente vê o escândalo que é esse amor. O Deus Todo-Poderoso vir, se fazer criatura. O que mais que a gente quer? Que prova de amor maior a gente pode ter desse Deus? E hoje Ele está à destra do Pai. Ele está com o Senhor. Ele é o nosso intercessor. Todos os momentos que a gente dobra o nosso joelho e clama por Ele, Ele está lá intercedendo por nós. E quando Ele foi, Ele não nos deixou só. Antes, nós orávamos, não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos Deus habitando dentro de nós. Então, a qualquer momento nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Ele está dentro de nós. Amém? Obrigada, Jesus, pela Tua obra sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. A minha oração a Ti, ó Deus, é que o Senhor reaviva a Sua obra em nossos corações, dia após dia, Deus. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver a grandeza desse amor. Dia após dia, Senhor Jesus, nós queremos Te conhecer. Nós queremos caminhar lado a lado contigo. E que nada mais, Senhor, roube o Teu lugar em nossos corações. Que os nossos corações estejam totalmente voltados para Ti. Oh, Senhor Deus. Oh, Deus. Aleluia. E o quarto ponto, meus irmãos, coloquei aqui. E agora? O que a gente faz?
sabendo de tudo isso, de toda essa obra maravilhosa do Senhor, Deus soberano morreu por nós, se entregou. O que a gente faz agora? Qual que é o nosso... O que Ele espera de nós? De fato, o Senhor Jesus retornou para os céus. Ele está com o Pai. Mas Ele também está conosco. Amém? Quando nós vamos para o nosso trabalho, Ele está conosco. Não somente quando a gente está aqui na igreja, quando a gente anda pelas ruas, vai pelo supermercado, vai para a padaria, o Senhor está conosco, no nosso coração. O que nós temos que clamar ao Senhor é que Ele traga a revelação disso para nós, que Ele está conosco. Traga a revelação de seus atributos, que conforme a gente vai tendo essa revelação de quem Jesus é, o que acontece conosco? Eu vou olhar para cada um, vou olhar para minha mãe, vou olhar para o meu irmão, vou olhar para a Lídia, para o Roberto, vou olhar para a Carol, vou olhar para cada um e não vou ver com esses olhos carnais. Eu vou ver com os olhos de Cristo. Conforme eu vou me aproximando mais de Jesus, Ele vai ganhando espaço em mim e Ele vai se tornando, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Meu coração vai se parecendo mais com o dele. Os meus olhos, quando eu olho para alguém, eu não vejo segundo a carne. Eu vou ver como Cristo vê. Por mais que seja um pecador, por mais que seja um ímpio talvez, uma pessoa que não conhece a Jesus, quando eu olhar, eu vou ver com os olhos de Deus. E como são os olhos de Deus? Olhos de compaixão, olhos de amor, olhos de graça. Ele ama a sua criação. Como o pastor disse, quem é que fala para os passarinhos que tem comida em tal lugar? Quem é que fala para a formiga que ela tem que cortar o grão do coentro em 4 partes? Quem é que ensina todas as coisas aí para os animais? Quem é que segura os ventos? Quem é que faz todas as coisas? Quem é que traz a cada dia um novo amanhecer? É o Senhor. Ele é poderoso e Ele cuida de nós. Amém? E Jesus, meus irmãos, nessa noite Ele nos convida para que o conheçamos como Ele é. E o meu conhecimento de Cristo não é o seu conhecimento de Cristo. Conforme a gente vai caminhando com Deus, cada um vai tendo a sua experiência individual com o Senhor. Cada um vai conhecendo uma faceta de Deus. E quando nós nos juntamos, eu percebo o que a pastora vê de Deus e que eu não vejo, e ela vê o que eu vejo e que ela não vê, e a gente junta tudo isso, e a gente tem uma visão maior sobre quem Deus é. Amém? Isso é igreja. E é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor espera de nós. Nós, meus irmãos, nós somos a igreja precursora da volta de Cristo. Nós somos precursores. Nós somos a igreja do fim dos tempos. Não estou falando que todos aqui. Estou falando que breve o Senhor voltará. Nós temos que ser precursores. Viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Ter nosso coração incendiado. Que igreja o Senhor vai encontrar quando Ele voltar? Será que Ele vai encontrar uma noiva em chamas por Ele, com o coração queimando, quebrantado, ansiando por sua volta? E como é que se constrói isso? É no dia a dia, é na caminhada, é na jornada. E às vezes na jornada, nessa jornada que a gente tem, que se chama Jornada com Cristo, Jornada do Cristão, a gente vai ter momentos de dificuldades, a gente vai ter momentos de debilidades, momentos que falta coragem, como aconteceu comigo essa semana. Eu precisava tomar uma atitude, na verdade, vou me expor aqui, expor a Carol também. Eu precisava tomar uma atitude e estava numa situação muito difícil. E eu estava empurrando essa situação com a barriga, porque eu estava com medo de ir lá e encarar o problema. Até que
Chegou no último dia que eu tinha que tomar essa decisão e tal, ir lá e enfrentar o problema. E eu falei, Senhor, não consigo. Daí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Eu falei, vou ligar para Carol. E eu estava na frente do lugar, na rua, e eu liguei para Carol, falei, minha amiga, me ajuda nessa situação. E eu liguei e ela falou, olha, você tem que encarar a situação, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, mas eu não tenho coragem. Daí ela falou assim, calma aí, eu vou orar por você e Deus vai te revestir de coragem para você tomar essa atitude. Daí no meio da rua, passando os carros lá, e eu lá com o celular, olho fechado, passando vergonha na rua, e a Carol orando lá da casa dela. Senhor, dá coragem para Dani. Então, e eu consegui enfrentar a situação. Nessa caminhada, a gente não deve caminhar sozinho. A gente tem que ter um amigo que vai orar pra gente, que vai nos dar coragem, que vai nos afiar. A gente precisa de um amigo que vai colocar às vezes dentro da nossa cara e vai falar assim, olha, você está se esquecendo de quem você não é assim. Ou algum amigo que vai olhar pra gente e vai falar assim, olha, por que você não vai por esse caminho? Olha, por que você não faz isso aqui? Ou então você vai ajudar o amigo também, mas é essa caminhada dupla aí, um ajudando o outro. A Bíblia fala pra gente fortalecer, como é que é mesmo aquele versículo? Fortalecer os joelhos vacilantes, levantar os ombros caídos, os braços caídos. Então a gente tem que nos ajudar a caminhar juntos. Amém? Outra coisa também, outro passo prático que a gente vê nessa nossa caminhada com Cristo, é que para Cristo ser o Senhor da nossa vida e do nosso coração, a gente tem que tirar os ídolos do nosso coração. A gente tem que dar espaço para Ele, para nós o conhecermos mais. E quem são os ídolos do nosso coração? São vários. Nós temos, infelizmente, várias coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Eu sempre falo que isso aqui, todo mundo tem, isso aqui é um deles. Às vezes a gente fica com o dedinho lá, quando a gente vê foi 1 hora, 2 horas. E o que é um ídolo, gente? É aquilo que toma o lugar do Senhor. No nosso coração, sabe quantos tronos tem? Devem ter, na verdade? Um só trono. Isso aqui, televisão, quer tomar esse trono, quer sentar nesse lugar que é do Senhor. Mas a gente tem que ter discernimento e perceber quando algo está roubando o lugar do Senhor na nossa vida. Às vezes também, família também pode tomar esse lugar que é só do Senhor. Filhos, amizades, trabalho, pessoas e até mesmo coisas. Um carro que eu idolatro, um bem que eu idolatro, ou um ideal que eu idolatro. Isso pode tomar o lugar do Senhor. E o que nós devemos fazer? Devemos tirar esses ídolos do nosso coração. Só nós que temos esses ídolos no coração? Não. Desde o começo até agora, o coração do homem tem sido uma fábrica de ídolos. Tem um escritor que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, desde lá do velho, lá no Éden, até agora, o coração do homem fabrica ídolos. Israel passava muito por isso. Quando eles se afastavam do Senhor, o que acontecia? Um ídolo era levantado. Eles começavam a adorar o bezerro. Poste-ídolos, Baal. Então, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente tem que sondar o nosso coração, muitas vezes, para ver o que tem lá dentro. Será que é só o Senhor que está lá? Ou tem mais alguma coisa competindo com esse amor do Senhor? E a verdade é que o Senhor, Ele não divide o lugar dele com ninguém.
Ele não quer uma parte da nossa vida. Ele quer a gente por inteiro. Ele não quer uma parte do nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. É radical? É radical. Mas a igreja que o Senhor vai buscar é uma igreja radical. É uma igreja que coloca sobre todas as coisas. É uma igreja que não tem medo de perder bens por causa do Senhor. É uma igreja que não está apegado a nada, que tem o Senhor como principal. Então é essa igreja que nós temos que nos tornar. E isso vai acontecer de um dia para a noite? Não. É uma caminhada com o Senhor dia após dia. E o Senhor, Ele quer o nosso tempo, Ele quer o nosso coração, Ele quer as nossas emoções, Ele quer ser o nosso primeiro e o nosso último pensamento. O que a gente faz quando a gente acorda? Será que o primeiro pensamento é o Senhor? Será que os nossos olhos estão voltados para Ele? E quando a gente vai dormir, será que Ele é o último pensamento? Ou são as contas? Ou é o trabalho que a gente ainda não terminou? Então o Senhor, Ele quer ser o dono de tudo na nossa vida. Ele quer ser o único, na verdade. Ele quer ser o único. Para finalizar, vamos abrir lá em João, capítulo 17, do verso 24 ao 26. A gente vai entender um pouquinho do desejo do coração do Senhor Jesus. O que há no coração de Jesus? João, capítulo 17, verso 24 a 26. Diz assim, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse aqui é um contexto que o Senhor está falando para os discípulos, mas nós também somos discípulos do Senhor. Então isso também se estende a nós. O Senhor deseja estar conosco. Ele deseja ardentemente que nós o conheçamos. Ele deseja ardentemente se mostrar a nós. E Ele quer que nós prossigamos em conhecê-lo. Amém? Irmãos, então nesse momento, era isso que eu tinha para trazer para nós. Gostaria já de chamar o pessoal do louvor. Na nossa caminhada, como eu disse, às vezes a gente acaba se distanciando desse conhecimento do Senhor. A gente acaba perdendo um pouco o foco. Mas nessa noite o Senhor nos chama de volta para prosseguir em conhecê-lo. Então, nessa noite vamos clamar a Deus para que Ele reacenda essa chama no nosso coração. Amém?